Boa noite. Rocinha, Rio de Janeiro, 6 da manhã. Um confronto entre policiais e traficantes deixa 8 mortos na favela. Em Fortaleza, bandidos atiram contra a secretaria responsável pelo sistema penitenciário. Na França, morre o policial que trocou de lugar com reféns num ataque terrorista. Estados Unidos, centenas de milhares de pessoas marcham para pedir mais controle na venda de armas. Foi um protesto contra os massacres em escolas. Veja também, morre em Brasília, aos 82 anos, o jornalista Toninho Drummond. A partir de agora, no Jornal Nacional. A manhã deste sábado foi violenta na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Pelo menos 8 pessoas morreram. Ainda não eram 6 da manhã de hoje quando os tiros começaram na Rocinha. Moradores acordados ao som de rajadas desabafaram nas redes sociais. Lamentavelmente, acordamos em mais um dia de guerra. Tiroteio intenso na Rocinha. Já estamos sem luz. Aqui o despertador é rajada de fuzil e granada. Deus nos proteja. Esse outro escreveu: muitos tiros e bombas aqui na Rocinha desde as 5h50. Até quando, meu Deus? Não estamos suportando mais. A Polícia Militar diz que o batalhão de choque fazia um patrulhamento de rotina quando foi recebido a tiros por traficantes. Eles estavam em enfrentamento contra os policiais do batalhão de choque e foi uma ação que já vem se repetindo. Infelizmente, criminosos da Rocinha insistem em querer enfrentar a Polícia Militar. Testemunhas dizem que os policiais chegaram atirando a um baile funk. Tinha de garoto de 15, 16 anos. A gente só viu na hora que os policiais já saíram do túnel já. E já pulando, já dando um tiro, pulando pro carro andando. E dando um tiro na direção do menino. A menina se assustou com o barulho do tiro e saiu correndo. O confronto de hoje deixou pelo menos 8 mortos. A Polícia Civil diz que encontrou 2 corpos aqui na passarela que dá acesso à Rocinha. E o Hospital Miguel Couto, para onde foi levada a maioria dos baleados, informou que os jovens já chegaram mortos. Segundo a polícia, todos eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. A Rocinha, ela tem sim uma grande quantidade de marginais ali inseridos em seu terreno. Então é fundamental que possamos ou retirá-los da vida criminosa ou então retirá-los da vida em sociedade. Isso a gente já chega num saldo de mais de 100 criminosos presos ali naquela localidade, mais de 200 armas apreendidas e quase 50 marginais mortos em confronto com a polícia. Na porta do hospital, parentes defenderam os jovens. Meu filho tomou um tiro nas costas. Meu filho não é vagabundo. Ele é trabalhador. Entendeu? Ele era vagabundo. Isso tem que acabar, tá me doendo muito. Só Deus sabe a dor que eu tô sentindo de ter entrado agora pra reconhecer meu filho lá, morto com tiro de fuzil nas costas. As armas dos policiais envolvidos foram recolhidas e serão periciadas. É o segundo grande confronto na comunidade desde a última quarta-feira, quando o soldado Felipe Mesquita foi morto durante uma troca de tiros com traficantes. Felipe pertencia ao PP da Rocinha. Hoje foi enterrado Antônio Ferreira da Silva, conhecido como seu Marechal. Ele também foi ferido no tiroteio da última quarta-feira. Seu Marechal deixou 5 filhos e era um dos moradores mais antigos e queridos da Rocinha. Ainda mais dessa forma, que a gente nunca esperava. Foram 4 chacinas este ano no Ceará, entre elas a maior registrada no estado, com 14 mortos numa casa de forró. As chacinas ganharam repercussão e a promessa do governo de empenho para esclarecimento do crime. Mas este ano, no Ceará, são em média 14 mortes por dia e a maioria dos casos fica sem solução. O neto deste homem foi baleado na saída de um show em Fortaleza. Tinha 18 anos, estudava e fazia curso de design gráfico. Agora a família toda tem medo dos criminosos que continuam à solta. Não existe proteção. É muita gente para proteger, quem que vai proteger? Este mês foi anunciada a instalação de um centro de inteligência no Ceará para investigar ações do crime organizado.
Mas para este pesquisador da violência, a prioridade deve ser o combate aos crimes que já viraram rotina na periferia e que geram a maioria dos homicídios. São centenas de milhares de crimes que não são investigados, que não são tratados pelo Poder Judiciário, e isso passa a ideia de que eu posso matar e, de certa maneira, ficar impune. É como está o assassinato do filho desta mulher, executado no bairro onde morava ao chegar do trabalho. Minha vida não é mais a mesma e a dor da família que fica. Na verdade, quem se enterra é a gente. A Secretaria de Segurança do Ceará declarou que aumentou os efetivos da Polícia Civil e da PM e também dobrou o número de delegacias especializadas em homicídios. Agora à noite, criminosos atacaram 3 ônibus em Fortaleza. Ninguém se feriu. Milhões de pessoas foram às ruas hoje em várias cidades americanas para pedir o fim da violência e mais rigor na venda de armas. O maior protesto parou a capital dos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas de todas as partes dos Estados Unidos vieram à capital americana pedir respeito à vida, exigindo um controle maior na venda de todos os tipos de armas e a proibição, ou pelo menos a restrição, no comércio de rifles de alta potência, como o fuzil AR-15, que foi usado cerca de um mês atrás no ataque à escola Marjory Stoneman Douglas, na Flórida. Os jovens, principalmente os adolescentes que têm sido as vítimas nos massacres em escolas, foram o foco da manifestação. Elas e eles não vieram apenas pedir ao Congresso e ao governo Trump um controle efetivo sobre a venda de armas. Vieram mostrar força política. Essa multidão pretende traduzir as palavras de hoje em votos na próxima eleição americana em novembro. O objetivo, é claro, tirar do cargo senadores e deputados que se recusam a mudar o comércio e o uso das armas aqui nos Estados Unidos. Em várias cidades ao redor do mundo, mais de 800 manifestações foram feitas em solidariedade. Em Washington, a multidão se animou com a presença de nomes da música americana. Mas a maior força do dia não veio do som, e sim do silêncio. Emma Gonzalez, uma das líderes entre os estudantes da Flórida, fez uma pausa no discurso. Uma pausa longa, difícil, que durou 6 minutos e 20 segundos. It has been 6 minutes and 20 seconds. Exatamente o tempo que o atirador Nicholas Cruz demorou para matar 17 pessoas e ferir 15 na escola Marjory Stoneman Douglas no mês passado. Morreu hoje o policial que trocou de lugar com reféns durante o ataque a um supermercado ontem no sul da França. Arnaud Beltrame estava internado em estado grave. Ele foi baleado pelo terrorista no momento em que a polícia invadiu o lugar. O criminoso também assassinou outras 3 pessoas. Hoje, um amigo do sequestrador foi preso, suspeito de envolvimento no caso. Amanhã o Fantástico vai trazer novidades sobre o caso do bispo e dos 5 padres acusados de desviar mais de 2 milhões de reais de doações de fiéis. O bispo de Formosa, em Goiás, Dom José Ronaldo, e os padres foram presos. O acusado de fazer a contabilidade do esquema falou com exclusividade ao Fantástico. Como não tinha nota para me prestar conta, eu lançava como ajuda de custo para o bispo. O escândalo do Facebook. Este homem revela como foi que os dados de 50 milhões de usuários da maior rede social do mundo acabaram sendo usados em propaganda política nos Estados Unidos. E no Brasil, uma pesquisa inédita comprova que robôs foram usados em campanhas na eleição presidencial de 2014. Um mundo novo que a gente entrou, que o eleitor tem que estar muito atento. Pela primeira vez, um carro autônomo sem motorista atropelou e matou uma pessoa. Qual o futuro dessa tecnologia? Uma pepita de 800 gramas de ouro aparece numa cidadezinha no interior da Bahia. E cadê o homem da pepita? Sumiu. Cheguei aqui, ele já não estava mais. E no interior do Rio Grande do Sul, uma lojinha aceita a moeda virtual, Bitcoin. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito? Não, tinha dinheiro ela tinha o Bitcoin no celular dela. E aí ela transfere, né, esse valor do Bitcoin e no momento que é feito o crédito nós liberamos
a mercadoria. O que é dinheiro virtual? Por que ele atrai tantos investidores? E quais os riscos envolvidos? É fantástico. Amanhã, depois do Faustão. Nosso Domingo Juntos. Falta pouco mais de uma semana para o fim das inscrições da Olimpíada Brasileira de Matemática. As histórias dos medalhistas mostram como essa competição pode mudar a vida dos estudantes. Valentino, Pietro e Antônio. Histórias de vida com um ponto de interseção. A matemática. Os três são medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, que no ano passado bateu recorde de escolas participantes. 18 milhões de inscritos de 53 mil escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Os números da última Olimpíada de Matemática impressionam mesmo. Mas nem os números são capazes de medir a mudança que a matemática proporciona na vida de cada um desses jovens. De Tuparendi, cidade de 8 mil habitantes no Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Valentino é agora aluno da UFRJ e ganhou uma bolsa de mestrado no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Antônio tem bolsa integral num dos mais conceituados e caros colégios do Rio. Pietro também é bolsista numa universidade particular, onde faz engenharia da computação e matemática. Com números e fórmulas, cria jogos de computador. Você vê aquilo ali, você vê os personagens pulando, atirando, se movendo. A gente não imagina que ali é muita matemática, quase que pura matemática ali. As inscrições das escolas para a Olimpíada de Matemática estão abertas e vão até o dia 2 de abril. É um grande movimento de incentivo à aprendizagem da matemática. E é muito eficaz. A Olimpíada aposta em que as pessoas, as crianças, os nossos jovens aprendam a matemática pela via do raciocínio e não da memorização. Antônio disputa uma das 6 vagas para representar o Brasil na Olimpíada Internacional na Romênia. Difícil, mas não impossível. Limite é um conceito matemático que ele quer ultrapassar. A matemática pode te levar para a Romênia? Isso, exatamente. Para a Romênia, para o Reino Unido, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Para saber como inscrever a sua escola na Olimpíada Brasileira de Matemática, é só acessar a nossa página na internet. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o envio ao Ministério Público da cópia de um inquérito já arquivado sobre supostas irregularidades no Porto de Santos. O inquérito não foi reaberto, mas o conteúdo vai ser analisado na investigação que apura se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou uma empresa em troca de propina. A segunda vara da Justiça Federal de São Paulo enviou ao Ministério Público os autos de um inquérito já arquivado, conhecido como Inquérito de Santos, que também apurava irregularidades no setor de portos. O Inquérito de Santos foi arquivado em 2011 por falta de indícios. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal pediu ao Supremo para ter acesso à cópia da investigação. Delegados afirmam que o inquérito antigo aponta um caminho que pode ser promissor para a atual investigação. As mesmas pessoas investigadas agora, como o presidente Temer, também foram alvo do inquérito anterior. Os investigadores querem saber se as empresas que atuam no Porto de Santos pagaram propina naquela época e se continuaram pagando ao longo do tempo. Segundo eles, alguns esquemas de corrupção podem durar muitos anos. No inquérito antigo há uma tabela com título: Parcerias realizadas, concretizadas e a realizar. Há nomes de empresas que administram áreas no Porto de Santos, como a Rodrimar, ao lado de iniciais como MT e Valores. Os investigadores suspeitam que MT pode ser uma referência a Michel Temer. Ao lado do nome da Rodrimar, por exemplo, as iniciais MT são seguidas de Valores, 300 mil e mais 200 mil para a campanha. Há também as iniciais MA ao lado de 150 mil e a letra L ao lado de 150 mil. A letra L, segundo investigadores, pode ser uma referência ao coronel João Batista de Lima Filho, amigo de Temer, que também é investigado agora e tem alegado problemas de saúde para não prestar depoimento. O presidente Michel Temer é alvo de 2 inquéritos no Supremo. Recentemente, ele foi incluído no inquérito da Odebrecht, mas é o inquérito dos portos que preocupa o Palácio do Planalto. O ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a quebra de sigilo bancário do presidente nessa investigação.
Temer chegou a dizer que daria total acesso a seu extrato, mas recuou, temendo desgastes. O Palácio do Planalto e a defesa do coronel João Batista de Lima Filho não quiseram se manifestar. A defesa do presidente Temer declarou que não teve acesso ao conteúdo do material arquivado e que vai aguardar que esse conteúdo seja anexado ao inquérito dos portos para se pronunciar. A empresa Rodrimar declarou que nunca recebeu nenhum privilégio do poder público. Hora da previsão do tempo com a Isabela Camargo. Vamos falar com a Isabela então. Olá, Isabela, boa noite. O sábado no sul teve temporais. A instabilidade vai continuar por lá? Oi, Heraldo, boa noite para você, Juliana, boa noite a todos. Vai sim, Heraldo, inclusive pode chover ainda esta noite. As imagens de satélite me ajudam a te mostrar o que está acontecendo por lá. Veja só, essas nuvens escuras são nuvens de temporais. É uma frente fria daquelas que está mudando todo o tempo na região. Amanhã ela vai se deslocar e vai espalhar chuva volumosa com raios, rajadas de vento por Santa Catarina e também no Paraná. Aliás, no oeste do Paraná e também em Mato Grosso, o domingo vai ser bem chuvoso, com aquele céu bem fechado, porque nós teremos essa área de baixa pressão aqui. A circulação do vento em torno dela, gente, bagunça tudo, e aí nós teremos, então, mais chuva durante todo o dia. E aí, em todo o centro-oeste, maior parte da região norte e no nordeste, o sol aparece, sim, só que à tarde tem chance de pancadas de chuva. Onde não deve chover amanhã? No sul gaúcho, Roraima, interior de Minas, Rio de Janeiro e parte aqui do litoral de São Paulo. Mínima nesse domingo de 24 graus em Manaus e Recife, 18 em Brasília. À tarde a máxima pode subir para 30 graus em Salvador e Palmas, 38 no Rio de Janeiro, gente, 32 em São Paulo e 25 em Porto Alegre. Em Bagé vai esfriar mais, tá? 7 graus, veja, na segunda-feira, e aí esse ar frio vai avançar até o sul do Amazonas, causando a primeira friagem do outono. Então, em Ponta Porã, Vilhena e Rio Branco, as temperaturas vão diminuir alguns graus, tá? E aí, para encerrar essa nossa conversa, eu quero reforçar um recado muito importante para quem está em São Paulo e vai no Lollapalooza amanhã. A previsão é de mais instabilidades, então, Heraldo e Juliana, pode chover amanhã na capital paulista, especialmente à tarde. Isabela, Isa, bom domingo para você. Para nós, obrigada. Vai ser velado amanhã em Brasília o corpo do jornalista Antônio Carlos Drummond. Toninho Drummond, como era conhecido, participou da cobertura de momentos importantes da história do Brasil e da história do mundo. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão disse que Toninho Drummond deixa um importante legado de dedicação e compromisso com o jornalismo. Numa rede social, o presidente Michel Temer manifestou pêsames e diz que Toninho Drummond participou de coberturas importantes no país, sempre com profissionalismo e competência. Alexandre Garcia diz que Toninho era um homem da notícia. Toninho Drummond sempre ajudou os repórteres, né, a abrir o caminho para as câmeras, com a simpatia dele, com a amizade que ele tinha entre os políticos, independentemente de partidos, né? Então ele foi um grande produtor, digamos assim, da notícia, e ele praticou isso enquanto era editor regional de jornalismo em Brasília. Toninho Drummond era um amante do jornalismo. O difícil no jornalismo não é escrever, o difícil na nossa profissão é perguntar. Porque a pergunta revela, ela pressupõe conhecimento, pressupõe sabedoria, perspicácia, entendeu? Então, da boa pergunta pode sair a grande matéria. Toninho Drummond foi diretor regional da Globo em Brasília por 25 anos, até 2012. Sempre foi um entusiasta das novas tecnologias. Demonstrou isso um ano depois de se aposentar, ao falar, em 2013, sobre o início da transmissão dos telejornais locais da Globo no Distrito Federal em alta definição. A transmissão do noticiário em HD inaugura uma nova etapa, um novo ciclo na história da TV Globo de Brasília. Sou testemunha que, desde a inauguração, nos idos de 1970, a direção-geral da empresa e a Central Globo de Jornalismo nunca pouparam esforços para que a capital da República tivesse uma televisão à altura do seu progresso e da sua modernidade.
A família Marinho divulgou a seguinte nota de pesar. Abre aspas. Toninho Drummond foi um dos expoentes da sua geração, honrando a tradição mineira que tão bons jornalistas deu ao país. Tenaz, mas sempre gentil. Altamente competente, mas sem nenhuma dose de estrelismo. De uma seriedade ímpar no que fazia, mas sempre irradiando bom humor. Formou uma legião de jornalistas. O Grupo Globo deve muito ao talento dele e expressa a sua imensa gratidão. Toninho foi um profissional exemplar e um amigo querido. Nossa solidariedade à família. Fecha aspas. Assinam a nota Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. O Jornal Nacional termina aqui. Foram 4 chacinas este ano no Ceará, entre elas a maior registrada no estado, com 14 mortos numa casa de forró. As chacinas ganharam repercussão e a promessa do governo de empenho para esclarecimento do crime. Mas este ano, no Ceará, são em média 14 mortes por dia e a maioria dos casos fica sem solução. O neto deste homem foi baleado na saída de um show em Fortaleza. Tinha 18 anos, estudava e fazia curso de design gráfico. Agora a família toda tem medo dos criminosos que continuam à solta. Não existe proteção. É muita gente para proteger. Quem que vai proteger? Este mês foi anunciada a instalação de um centro de inteligência no Ceará para investigar ações do crime organizado. Mas para este pesquisador da violência, a prioridade deve ser o combate aos crimes que já viraram rotina na periferia e que geram a maioria dos homicídios. São centenas de milhares de crimes que não são investigados, que não são tratados pelo Poder Judiciário, e isso passa a ideia de que eu posso matar e, de certa maneira, ficar impune. É como está o assassinato do filho desta mulher, executado no bairro onde morava ao chegar do trabalho. Minha vida não é mais a mesma e a dor da família que fica. Na verdade, quem se enterra é a gente. A Secretaria de Segurança do Ceará declarou que aumentou os efetivos da Polícia Civil e da PM e também dobrou o número de delegacias especializadas em homicídios. Agora à noite, criminosos atacaram 3 ônibus em Fortaleza. Ninguém se feriu. Milhões de pessoas foram às ruas hoje em várias cidades americanas para pedir o fim da violência e mais rigor na venda de armas. O maior protesto parou a capital dos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas de todas as partes dos Estados Unidos vieram à capital americana pedir respeito à vida, exigindo um controle maior na venda de todos os tipos de armas e a proibição, ou pelo menos a restrição, no comércio de rifles de alta potência, como o fuzil AR-15, que foi usado cerca de um mês atrás no ataque à escola Marjory Stoneman Douglas, na Flórida. Os jovens, principalmente os adolescentes que têm sido as vítimas nos massacres em escolas, foram o foco da manifestação. Elas e eles não vieram apenas pedir ao Congresso e ao governo Trump um controle efetivo sobre a venda de armas. Vieram mostrar força política. Essa multidão pretende traduzir as palavras de hoje em votos na próxima eleição americana em novembro. O objetivo, é claro, tirar do cargo senadores e deputados que se recusam a mudar o comércio e o uso das armas aqui nos Estados Unidos. Autorizou a quebra de sigilo bancário do presidente nessa investigação. Temer chegou a dizer que daria total acesso ao seu extrato, mas recuou, temendo desgastes. O Palácio do Planalto e a defesa do coronel João Batista de Lima Filho não quiseram se manifestar. A defesa do presidente Temer declarou que não teve acesso ao conteúdo do material arquivado e que vai aguardar que esse conteúdo seja anexado ao inquérito dos portos para se pronunciar. A empresa Rodrimar declarou que nunca recebeu nenhum privilégio do poder público. Hora da previsão do tempo com a Isabela Camargo. Vamos falar com a Isabela então. Olá, Isabela, boa noite. O sábado no sul teve temporais. A instabilidade vai continuar por lá?
Oi, Heraldo, boa noite para você, Juliana, boa noite a todos. Vai sim, Heraldo, inclusive pode chover ainda esta noite. As imagens de satélite me ajudam a te mostrar o que está acontecendo por lá. Veja só, essas nuvens escuras são nuvens de temporais. É uma frente fria daquelas que está mudando todo o tempo na região. Amanhã ela vai se deslocar e vai espalhar chuva volumosa com raios, rajadas de vento por Santa Catarina e também no Paraná. Aliás, no oeste do Paraná e também em Mato Grosso, o domingo vai ser bem chuvoso, com aquele céu bem fechado, porque nós teremos essa área de baixa pressão aqui. A circulação do vento em torno dela, gente, bagunça tudo, e aí nós teremos, então, mais chuva durante todo o dia. E aí, em todo o centro-oeste, maior parte da região norte e no nordeste, o sol aparece, sim, só que à tarde tem chance de pancadas de chuva. Onde não deve chover amanhã? No sul gaúcho, Roraima, interior de Minas, Rio de Janeiro e parte aqui do litoral de São Paulo. Mínima nesse domingo de 24 graus em Manaus e Recife, 18 em Brasília. À tarde a máxima pode subir para 30 graus em Salvador e Palmas, 38 no Rio de Janeiro, gente, 32 em São Paulo e 25 em Porto Alegre. Em Bagé vai esfriar mais, tá? 7 graus, veja, na segunda-feira, e aí esse ar frio vai avançar até o sul do Amazonas, causando a primeira friagem do outono. Então, em Ponta Porã, Vilhena e Rio Branco, as temperaturas vão diminuir alguns graus, tá? E aí, para encerrar essa nossa conversa, eu quero reforçar um recado muito importante para quem está em São Paulo e vai no Lollapalooza amanhã. A previsão é de mais instabilidades, então, Heraldo e Juliana, pode chover amanhã na capital paulista, especialmente à tarde. Isabela, Isa, bom domingo para você. Para nós, obrigada. Vai ser velado amanhã em Brasília o corpo do jornalista Antônio Carlos Drummond. Toninho Drummond, como era conhecido, participou da cobertura de momentos importantes da história do Brasil e da história do mundo. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão disse que Toninho Drummond deixa um importante legado de dedicação e compromisso com o jornalismo. Numa rede social, o presidente Michel Temer que daria total acesso a seu extrato, mas recuou, temendo desgastes. O Palácio do Planalto e a defesa do coronel João Batista de Lima Filho não quiseram se manifestar. A defesa do presidente Temer declarou que não teve acesso ao conteúdo do material arquivado e que vai aguardar que esse conteúdo seja anexado ao inquérito dos portos para se pronunciar. A empresa Rodrimar declarou que nunca recebeu nenhum privilégio do poder público. Hora da previsão do tempo com a Isabela Camargo. Vamos falar com a Isabela então. Olá, Isabela, boa noite. O sábado no sul teve temporais. A instabilidade vai continuar por lá? Oi, Heraldo, boa noite para você, Juliana, boa noite a todos. Vai sim, Heraldo, inclusive pode chover ainda esta noite. As imagens de satélite me ajudam a te mostrar o que está acontecendo por lá. Veja só, essas nuvens escuras são nuvens de temporais. É uma frente fria daquelas que está mudando todo o tempo na região. Amanhã ela vai se deslocar e vai espalhar chuva volumosa com raios, rajadas de vento por Santa Catarina e também no Paraná. Aliás, no oeste do Paraná e também em Mato Grosso, o domingo vai ser bem chuvoso, com aquele céu bem fechado, porque nós teremos essa área de baixa pressão aqui. A circulação do vento em torno dela, gente, bagunça tudo, e aí nós teremos, então, mais chuva durante todo o dia. E aí, em todo o centro-oeste, maior parte da região norte e no nordeste, o sol aparece, sim, só que à tarde tem chance de pancadas de chuva. Onde não deve chover amanhã? No sul gaúcho, Roraima, interior de Minas, Rio de Janeiro e parte aqui do litoral de São Paulo. Mínima nesse domingo de 24 graus em Manaus e Recife, 18 em Brasília. À tarde a máxima pode subir para 30 graus em Salvador e Palmas, 38 no Rio de Janeiro, gente, 32 em São Paulo e 25 em Porto Alegre. Em Bagé vai esfriar mais, tá? 7 graus, veja, na segunda-feira, e aí esse ar frio vai avançar até o sul do Amazonas, causando a primeira friagem do outono. Então, em Ponta Porã, Vilhena e Rio Branco, as temperaturas vão diminuir alguns graus, tá? E aí, para encerrar essa nossa conversa, eu quero reforçar um recado muito importante para quem está em São Paulo e vai no Lollapalooza amanhã. A previsão é de mais instabilidades, então, Heraldo e Juliana, pode chover amanhã na capital paulista, especialmente à tarde. Isabela, Isa, bom domingo para você. Para nós, obrigada. Vai ser velado amanhã em Brasília o corpo do jornalista Antônio Carlos Drummond. Toninho Drummond, como era conhecido, participou da cobertura de momentos importantes da história do Brasil e da história do mundo.
Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão disse que Toninho Drummond deixa um importante legado de dedicação e compromisso com o jornalismo. Numa rede social, o presidente Michel Temer manifestou pêsames e diz que Toninho Drummond participou de coberturas importantes no país, sempre. Dessa tecnologia, uma pepita de 800 gramas de ouro aparece numa cidadezinha no interior da Bahia. E cadê o homem da pepita? Sumiu. Cheguei aqui, ele já não estava mais. E no interior do Rio Grande do Sul, uma lojinha aceita a moeda virtual, Bitcoin. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, Não, tinha dinheiro ela vivo. tinha o Bitcoin no celular dela e aí ela transfere, né, esse valor do Bitcoin e no momento que é feito o crédito, nós liberamos a mercadoria. O que é dinheiro virtual? Por que ele atrai tantos investidores? E quais os riscos envolvidos? É fantástico. Amanhã, depois do Faustão. Nosso domingo juntos. Falta pouco mais de uma semana para o fim das inscrições da Olimpíada Brasileira de Matemática. As histórias dos medalhistas mostram como essa competição pode mudar a vida dos estudantes. Valentino, Pietro e Antônio. Histórias de vida com um ponto de interseção. A matemática. Os três são medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, que no ano passado bateu recorde de escolas participantes. 18 milhões de inscritos de 53 mil escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Os números da última Olimpíada de Matemática impressionam mesmo. Mas nem os números são capazes de medir a mudança que a matemática proporciona na vida de cada um desses jovens. De Tuparendi, cidade de 8 mil habitantes no Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Valentino é agora aluno da UFRJ e ganhou uma bolsa de mestrado no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Antônio tem bolsa integral num dos mais conceituados e caros colégios do Rio. Pietro também é bolsista numa universidade particular, onde faz engenharia da computação e matemática. Com números e fórmulas, cria jogos de computador. Você vê aquilo ali, você vê os personagens pulando, atirando, se movendo. A gente não imagina que ali é muita matemática, quase que pura matemática ali. As inscrições das escolas para a Olimpíada de Matemática estão abertas e vão até o dia 2 de abril. É um grande movimento de incentivo à aprendizagem da matemática. E é muito eficaz. A Olimpíada aposta em que as pessoas, as crianças, os nossos jovens aprendam a matemática pela via do raciocínio e não da memorização. Antônio disputa uma das 6 vagas para representar o Brasil na Olimpíada Internacional na Romênia. Difícil, mas não impossível. Limite é um conceito matemático que ele quer ultrapassar. A matemática pode te levar para a Romênia? Isso, exatamente. Para a Romênia, para o Reino Unido, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Para saber como inscrever a sua escola na Olimpíada Brasileira de Matemática, é só acessar a nossa página. O neto deste homem foi baleado na saída de um show em Fortaleza. Tinha 18 anos, estudava e fazia curso de design gráfico. Agora a família toda tem medo dos criminosos que continuam à solta. Não existe proteção. É muita gente para proteger, quem que vai proteger? Este mês foi anunciada a instalação de um centro de inteligência no Ceará para investigar ações do crime organizado. Mas para este pesquisador da violência, a prioridade deve ser o combate aos crimes que já viraram rotina na periferia e que geram a maioria dos homicídios. São centenas de milhares de crimes que não são investigados, que não são tratados pelo Poder Judiciário, e isso passa a ideia de que eu posso matar e, de certa maneira, ficar impune. É como está o assassinato do filho desta mulher, executado no bairro onde morava ao chegar do trabalho. Minha vida não é mais a mesma e a dor da família que fica. Na verdade, quem se enterra é a gente. A Secretaria de Segurança do Ceará declarou que aumentou os efetivos da Polícia Civil e da PM e também dobrou o número de delegacias especializadas em homicídios. Agora à noite, criminosos atacaram 3 ônibus em Fortaleza. Ninguém se feriu. Milhões de pessoas foram às ruas hoje em várias cidades americanas para pedir o fim da violência e mais rigor na venda de armas. O maior protesto parou a capital dos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas de todas as partes dos Estados Unidos vieram à capital americana pedir respeito à vida,
exigindo um controle maior na venda de todos os tipos de armas e a proibição, ou pelo menos a restrição, no comércio de rifles de alta potência, como o fuzil AR-15, que foi usado cerca de um mês atrás no ataque à escola Marjory Stoneman Douglas, na Flórida. Os jovens, principalmente os adolescentes que têm sido as vítimas nos massacres em escolas, foram o foco da manifestação. Elas e eles não vieram apenas pedir ao Congresso e ao governo Trump um controle efetivo sobre a venda de armas. Vieram mostrar força política. Essa multidão pretende traduzir as palavras de hoje em votos na próxima eleição americana em novembro. O objetivo, é claro, tirar do cargo senadores e deputados que se recusam a mudar o comércio e o uso das armas aqui nos Estados Unidos. Em várias cidades ao redor do mundo, mais de 800 manifestações foram feitas em solidariedade. Em Washington, a multidão se animou com a presença de nomes da música americana. Mas a maior força do dia não veio do som, e sim do silêncio. Emma Gonzalez, uma das líderes